pessoal, fica comigo aqui para falar um pouco mais de detalhe agora do passo a passo, tá? Para quem quer aprender a fazer, para quem quer saber como fazer o passo a passo, né? Essa aqui é a principal aula, é a principal tela que nós vamos mostrar aqui. O entendimento disso vai ser um divisor de águas, né? Para quem sabe fazer e para quem não sabe fazer. Então, isso aqui para mim é a aula mais importante nesse quesito, né? Para quem quer aprender a fazer. Para quem já faz e quer saber como continuar, como executar isso em maior escala, tal, a gente vai desenvolver algumas ideias depois. Mas até para quem já faz, é bom verificar se tem um resultado parecido com isso que eu vou falar aqui, porque é uma das formas de fazer mais eficientes e começa pelo que eu falei no vídeo anterior sobre saber diferenciar, saber realmente que não é a mesma coisa quando eu digo a situação posterior, que eu chamei do ponto B, ou os ganhos, que é a diferença entre o ponto B e o ponto A, e finalmente as ações, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer com calma e depois eu posso fazer, inclusive, outros vídeos compartilhando a tela e mostrando isso um pouquinho mais no detalhe, mas se entender isso aqui, eu acho que já consegue desenvolver um plano de ação que esteja bom, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar do passo a passo. Eu coloquei aqui, eu quero dar um exemplo prático para a gente desenvolver o raciocínio. A melhoria, tá, que a gente já fez no passo anterior, eu vou escrever uma aqui, a situação posterior que eu estou chamando do ponto B e quais são as ações. Eu quero explicar com exemplos aqui para nós fazermos devagar e seguir essa sequência para a gente entender realmente como que desenvolve um plano de ação, que esse é o nosso objetivo. Então, da fase anterior, eu já vou ter essa parte aqui. Espero que tenham feito isso aqui de uma forma bem assertiva. Então, eu vou recomendar que se você não chega até aqui, tem que voltar um pouquinho lá no passo anterior, né, e fazer, desenvolver a melhoria para que tenha isso aqui, tá bom? Eu não coloquei o ganho, tá? Porque o ganho seria, aqui estaria a situação A, né? Tem mais coisas aqui para trás da situação A. Aí aqui tem a melhoria e depois vem a situação posterior, depois tem o ganho, que é a diferença dos dois, e por fim a ação para realizar a situação posterior. Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui sobre um atendimento. Então assim, um atendimento de um setor, de uma área de TI. Então você já descobriu que você tinha um problema lá, era uma dor muito grande na empresa. Vou falar de TI porque todo mundo hoje em dia trabalha com TI, né, com atendimento, ou seja, de a infra que precisa, algum sistema, ou fazer a empresa andar. Hoje em dia é muito importante, né, ter um bom TI, um bom setor de informação. E vamos dizer que um dos problemas aqui, lá atrás, lá no diagnóstico, a gente viu que a dor era que eu não respondia a ninguém, eu não tinha... O tempo de resposta era muito grande, as pessoas reclamavam muito, tinham muitas solicitações paradas. Eu estou listando aqui a série de dores, né, que estão relacionadas ao atendimento. E você chegou à conclusão na fase lá atrás que precisariam de algumas melhorias, tá? Então, uma das melhorias, a gente vai pegar uma aqui, seria, e esse ciclo sempre é por melhoria, né, o plano de ação, seria o aumento da eficiência do atendimento. Então, a melhoria escolhida aqui é o aumento de eficiência, no atendimento. Tá? Então essa daqui é uma melhoria, pessoal, é uma melhoria só, tá? É uma melhoria, ela chama aumento de eficiência no atendimento. E para que ela aconteça, nós lá atrás, na fase, né, no passo da melhoria, colocamos três pontos de melhoria. Tá? Vou falar com calma essa parte aqui. Então, para que essa melhoria aconteça, nós definimos lá atrás, nesse exemplo, 3 pontos de melhoria. Poderia ser um só, poderia ser 5, poderia ser 10. Você está abrindo aqui, né, e colocando vários pilarzinhos, né, vários pedaços da melhoria para que ela se sustente. Nesse caso, eu vou colocar 3. Então,
o número 1 aqui seria resposta em 24 horas. Pessoal, eu estou colocando resumidamente, lá na sua apresentação você vai falar sobre isso. Eu quero que tenha um tempo de atendimento de 24 horas, para que cumpra isso, cumpra aquilo, você vai justificar isso, mas aqui é um item, tá? Então eu tenho que responder em 24 horas. O número 2, que também está dentro dessa melhoria aqui, seria ter 2 indicadores. Ter 2 indicadores. Por indicador aqui, 2 indicadores, tá? Então, para eu ter aumento de eficiência, eu preciso ter 2 indicadores. Por que você colocou 2, Eduardo? Eu estou delimitando nesse exemplo. Você podia colocar gestão por indicadores, reunião mensal, aqui vão ter várias ações para ter isso, tá? Então, eu defini que tem que ter 2 porque tem um objetivo, eu vou explicar na sequência. E o número 3, aqui, né, seria atender 180 chamados, né? 180 chamados. Tá aqui. Então, pessoal, preste atenção, ó. Para que essa melhoria aconteça, do aumento de eficiência do atendimento de TI, eu determinei que eu preciso de 3 pontos de melhoria. Quando os 3 pontos de melhoria acontecerem, eu tenho essa melhoria aqui efetivada, tá? Esse é o raciocínio. Então, por que situação posterior? Porque é assim que eu quero que fique. Agora, aqui, olhando assim, dá muito mais clareza para pensar como que era o ponto A, então, o ponto anterior. Então, vamos dizer aqui que você precisou medir. Se você chegou nesse ponto agora do trabalho e não tem o ponto A, repare que você vai ficar sem conseguir calcular o ganho. Tá vendo? Então, como assim, Eduardo? Ó, você quer ter uma resposta em 24 horas. Se a sua resposta já for 24 horas, o seu ganho nesse caso é 0. Se a sua resposta for menos que 24 horas, você está piorando o processo. Tá? Então, por isso que é importante o pontuar na hora certa, lá atrás, né? Lá atrás no diagnóstico, eu vou medir o ponto A. Repare que elas vão se conectando. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o atendimento do TI, em média, é de 72 horas. Eu vou fazer uma ressalva ainda. Eles não sabiam, nesse exemplo, qual era o tempo de atendimento dele, no ponto A. Então, nós, no diagnóstico, estou falando sempre aqui na construção desse exemplo, né, pessoal? No nosso diagnóstico, eles não sabiam, não tinha ponto A, era 0. Eu fui lá e medi uma semana, medi 2 semanas, e vi que na média, assim, uma medição feita na mão ali, não tinha sistema, não tinha nada, a média era 72 horas. Então eu tenho que o ponto A é 72 horas, o ponto B é 24 horas. O ganho, 48 horas, né, desse caso. Às vezes você pode transformar em dinheiro, às vezes é o tempo, mas repare, já tem um ganho aqui. O segundo, nós apuramos lá no ponto A que não tem indicadores, não tem nada. Tanto é que eu perguntei para ele qual que é o tempo de atendimento, não tem nada. Então eu vou fazer uma gestão por indicadores para poder mostrar esse 24 horas e ainda numa reunião mensal e ainda vou fazer uma reunião mensal, vou fazer uma divulgação, vou fazer um plano de ação de acordo com o atendimento. Tá vendo que eu já estou falando algumas ações para esse indicador aqui, tá? E eu quero ter 180 chamados. Qual que era o ponto A, Eduardo? Também não tinha. Então nós levantamos o ponto A aqui, quantos chamados vocês atendem? Fizemos uma amostragem menor e vimos que atendiam lá 100 chamados. 100 chamados. Então eu quero atender 180. Por que 180, Eduardo? Porque nesse exemplo que eu estou dando, por exemplo, né, eu tenho uma demanda lá de 300 chamados. Tá? Eu tenho uma demanda de 300 chamados por mês. Eu tenho lá um monte de gente pedindo. Poderia ter essa informação ou não, tá, pessoal? É para fazer sentido aqui o meu número de 180. Eu quero dar essa fase, eu quero atender 180. Na fase seguinte, eu quero passar para 300. Então, estou falando da fase A. Lembra que eu falei, vamos melhoria agora, melhoria amanhã, melhoria depois. Então, nesse caso, desse exemplo, eu estou falando 180 chamados no mês, tá bom? Aí, pessoal, eu vou escolher um desses aqui para fazer as ações, tá?
Então, eu vou escolher o primeiro, de resposta de 24 horas. Os indicadores, eu posso falar que é isso aqui, ó. Esses dois aqui, eu posso medir o tempo e posso medir a quantidade. Então, tá vendo? Esses dois indicadores aqui, os dois juntos, eu vou medir a eficiência do atendimento. Eu quero que atenda em 24 horas, mas eu não quero que atenda 1 ou 2 no mês, eu quero que atenda 180. Então, por que você separou em 3 itens? Porque são ações diferentes, vocês vão ver aqui. Eu vou pegar o primeiro, né? Poderia pegar qualquer um. Eu vou pegar o primeiro, aqui, e vou colocar as ações dele aqui, ó, tá bom? Repare que é assim que a gente tem que fazer o passo a passo. Primeiro, faz o ponto A. Você vai precisar lá atrás, vai trazer lista o ponto A. Depois, número 2, pegue a melhoria. Já está feita no passo anterior. Número 3, pegue a situação posterior. Número 4, escolha a situação posterior que você vai trabalhar. Número 5, liste as ações para aquele ponto de melhoria. Tá? Então você vai ter um plano dentro do plano. Então é um plano para esse ponto, um outro plano para esse ponto, um outro plano para esse ponto. E aí quando eu executar todas as ações, eu vou executar isso aqui e vou executar isso aqui, entendeu? Então vamos lá. Para a resposta em 24 horas, eu vou colocar uma ação aqui. A primeira seria implantar uma regra. Eu vou escrever resumidamente aqui, pessoal, para caber, mas eu vou falando, tá? Implantar uma regra é o quê? Vai estar lá na ação, você vai escrever. Implantar a regra de atendimento, tá? Que assim, ninguém pode atender nenhum chamado, nenhum pedido, nenhuma solicitação sem chamado. Essa é a regra. Pode ter outra, tá? Então, implantação da regra, definição da regra, e aqui você pode abrir, tá? Se for isso aqui, a regra, e ainda você vê como que as coisas vão dando ideias, né? Aqui eu posso criar a regra, validar a regra, divulgar a regra. Então, essa ação pode virar 3, tá? Mas eu estou deixando só aqui de ter a regra. Uma segunda ação aqui seria ter um procedimento de atendimento. Procedimento. Repare, pessoal, quero que vocês prestem atenção no raciocínio. Eu venho construindo, tem que ter uma regra, não tem, então define, depois valida, depois divulga. Depois vocês têm que fazer um procedimento de como vai ser atendido. O procedimento é o como, tá? Quando a gente desenha um processo, a gente fala o que deve ser feito, o procedimento é o como. Então, primeiro atende chamado, depois categoriza, depois faz aquilo, depois responde ao cliente interno, depois resolve, depois avisa status. Esse passo a passo é o procedimento, é um procedimento para executar. Então, fazer um procedimento. Estou gerando ações para o pessoal lá de TI, não é para mim não. Estou gerando para eles para dar clareza. Número 3, aqui já tem um procedimento. Eu quero ter uma ferramenta de atendimento de chamado. Se eu já tenho, eu vou tentar explorar os recursos, né? Aqui é ferramenta. Então, ter uma ferramenta, um service desk, né? Nesse caso, eu vou ter lá uma ferramenta que atende chamado. Se eu não tenho, vou ter que criar um e-mail exclusivo. Pessoal, vai de acordo com a maturidade da empresa, tá? Às vezes você acha uma ferramenta aqui de atendimento barata e você atende por ali. Tem que ter alguma coisa, tá? Se não tem dinheiro, tem investimento, você vai controlar no Excel, sei lá, mas põe alguma coisa. Então, a ferramenta. Depois, número 4, e você não escreve assim não, tá? Que não está cabendo aqui. Depois eu vou compartilhar minha tela e eu coloco o jeito certinho que vocês escrevem. Escreve em forma de verbo, tá? E assim, sempre colocar o verbo, ó. Criar uma regra para o atendimento aqui. Por exemplo, nenhum chamado, nenhum atendimento vai ser atendido sem chamado. Elaborar um procedimento. Você repare que as ações são escritas certinhas porque pode ser pessoa diferente. E por que você tem que abrir? Não crie ações 3 em 1, assim, sabe? Pode colocar divulgar o procedimento e está implícito fazer, mas repare que são pessoas diferentes às vezes. Uma vai elaborar, a outra vai validar e a outra talvez vai divulgar. Talvez o cara do TI vai elaborar, uma gerência ou uma diretoria até vai validar e uma pessoa da comunicação, do RH, vai divulgar. Então eu faria 3 ações, entende? Então depende de quem vai fazer as ações, não tem problema ter muitas,
mas ela tem uma sequência. Ferramenta é a mesma coisa. Às vezes eu tenho que escolher uma ferramenta, comprar uma ferramenta, validar uma ferramenta. Então, aí eu coloco aqui, por exemplo, aprovar a ferramenta tal. Aí eu vou lá com a diretoria, eles aprovam, eu desdobro essa ação. Né? Vou pegar essa ação que foi aprovada, agora sim, eu vou cotar uma ferramenta, vou equalizar uma ferramenta, vou aprovar e vou pôr e vou comprar. Então, por enquanto aqui, pode ser ele validar a ferramenta, bota sempre em verbo, tá? Depois eu tenho um treinamento. Então, o treinamento, acho que quase todas as melhorias requerem treinamento, tá? Então, o treinamento pode ser para o uso da ferramenta, para todo mundo dos usuários, pode ser para o atendimento do TI. Então, fazer um treinamento para os envolvidos, tal. E treina todo mundo, divulga o treinamento. Então, tá vendo? Tem uma ação importante aqui. Depois do treinamento, aí eu já estou falando um pouco o que eu vou fazer com os chamados. Aí, sei lá, número 5 eu vou botar aqui categoria, ó, categorizar. Eu vou botar em verbo. O que é isso, Eduardo? Eu vou pegar os chamados, cai tudo no mesmo balaio ali, né? Então eu vou categorizar melhor. Essa daqui é com relação à infraestrutura, esse daqui é com relação aos computadores, isso aqui é com relação talvez aos periféricos, impressora, tal. Então eu vou criar itens para ficar mais fácil de eu acompanhar, para ficar mais fácil de eu saber os problemas, tá? Se eu tenho 100 chamados e 50 são relacionados a computadores, eu posso estar com um problema na minha idade das minhas máquinas. Eu posso estar com um problema, talvez, de antivírus. Então, essas categorias vão ajudar a fazer a gestão dos indicadores. Então, essa categoria eu não deixo solto para o cliente interno fazer. Eu vou lá, categorizo, eu crio 4, 5, quantas são necessárias e agrupo. Então, quem quer falar do quê? Aí o cara escolhe lá. Quero falar de impressora, periféricos, sei lá. Aí eu vou treinar ele e ele vai saber abrir esse chamado. Então, aí eu tenho que categorizar para poder atender melhor. Lembra-se que a melhoria é aumentar a eficiência. Então, não é só atender mais, é atender com eficiência, menos recursos, atender melhor, entendeu? É isso que é a nossa melhoria. Número 6, eu poderia colocar aqui, criar filas. O que é isso? Normalmente em atendimento, eu tenho uma coisa que demora 2 dias para atender, outra coisa demora 2 horas. E se eu não separar aqui na categoria, eu vou misturar tudo isso. Então eu posso criar filas internamente, eu já estou falando, tá? Para o TI. Então aquele atendente ali do TI, ele só atende demandas do dia a dia, correndo mais rápidas. E aquele cara ali, o outro, né, atende as demandas mais estruturais, aquelas que precisam de maior tempo. Eu separo as filas porque eu posso ter maior eficiência, senão uma vai interferir no outro. Toda hora que eu estou fazendo uma coisa maior, tipo um projeto de aumento da capacidade da infra tal, eu demoro ali uma semana, 3 dias, sei lá, para fazer, e ele está na mesma fila daquelas coisas de 1 hora, 2 horas. Então eu vou separar filas. Isso já é interno do TI aqui, tá? Para aumentar a eficiência. E poderia colocar aqui, número 7, atribuir, ó. Atribuir responsável. Vou abreviar aqui. O que é o atribuir responsável? Ora, na hora de eu fazer o chamado, eu já coloco quem vai atender, porque ele consegue dar retorno, é uma das dores que foi reclamada lá, que o UTI não dá retorno para ninguém. Então, você vai cobrar a pessoa, vai ter o nome lá, cobra o João, cobra a Maria. Então, atribuir responsável. Pessoal, eu vou parar aqui, mas repare que essas 7 já virariam 10 ou 15 com tranquilidade, né? Todas essas ações que estão aqui, ó, vou grifar aqui, né? Ó, esse grupo de ações é só para a resposta 24 horas. Ou seja, meu amigo, faz isso aqui que a sua resposta vai passar de 72 para 24 horas. Entendem? Que é assim que a gente faz as ações. É esse grupo para esse ponto de melhoria que contribui para essa melhoria. Tá? É assim que faz. Eduardo, e os outros, como você faria? Repare uma coisa que eu não vou escrever os demais, mas repare que esse aqui está falando de
velocidade, de eficiência, de atendimento com mais agilidade. Esse aqui está falando de capacidade. Então eu preciso conhecer o ponto A. Então eu vou lá no ponto A, você atende 90 por mês. Ah, metade disso. E quantas pessoas você tem aí? Ele fala, tenho 2 pessoas. Então eu sei que não é assim a divisão, mas eu sei que 2 pessoas atendem 90, uma pessoa atende 45. Então, é claro que isso aqui a taxa deles vai subir, né? Essa melhoria, essas ações vai interferir, essas ações vão interferir nesse grupo de ações aqui que eu vou fazer, mas é assim mesmo, tá, pessoal? São interdependentes. Então, se eu sei que eu tenho 2 atendentes, aqui as ações são diferentes. Eu, por exemplo, contratar um terceiro atendente. Então eu não contrato logo 2, porque era só duplicar, né? Eu contrato mais um nessa fase, que eu vou ficar com 3, né? Então eu não chegaria ainda a 180, né? Atenderia aí os 120, 100 e alguma coisa, sei lá, vamos medir. E aí depois eu vejo que se com essas mudanças de eficiência, os 3 conseguem subir de 45 cada um para 60 cada um, e aí os 3 atendem 180. Entende que essas melhorias ajudam essas ações ajudam esse ponto de melhoria também, tá? Então aqui vão ter outros grupos, né? Aqui eu vou pegar esse aqui e aqui vai ter outras ações. Tá? Então aqui vão ter outras ações. Aqui seria contratação, seria talvez aumentar uma infra, comprar um computador, aqui tem a ver com capacidade. Esse aqui também tem muitas ações para serem feitas de indicadores, né? Então, a gestão de indicadores tem implantação de uma reunião, seria definição dos indicadores, que eu já estou falando aqui, definição de meta, a definição do processo de análise de desvios, elaboração de plano de ação com base nos desvios, divulgação das ações e depois retroalimentar esse plano. Então, existem muitas ações aqui, mas eu gostaria que vocês entendessem essa lógica aqui, né? Se eu tiver o passo a passo aqui, primeiro eu tenho que fazer lá o que já foi feito, bem feito lá no diagnóstico, que é o ponto A, depois que é o passo número 1, né, o ponto A lá do passo número 1, depois isso aqui vem do passo número 2, que é a melhoria, e aqui, ó, repare, se você fez isso bem feito, isso aqui se encaixa nisso. Se você não fez isso direito, você tem que voltar lá e fazer, porque as suas ações vão ficar genéricas. Então, essas ações aqui, elas atendem esse ponto de melhoria. E eu tenho certeza que se você fizer essas, eu vou chegar nisso. E aí você vai medir se você fez 5, já foi capaz, se teve que fazer 7, se teve que colocar mais 3, mas você vai medindo isso aqui. E aí vai medindo, vai avaliando o plano. E lembra aquela pergunta que eu fiz? O que mudou? É isso aqui, ó. O que mudou é justamente o seu ponto de melhoria. Você atingiu o ponto de melhoria. Então, pessoal, se eu for fazer um passo a passo com vocês, é justamente isso. Primeiro faz lá o bom diagnóstico, cumpre o passo 1, cumpre o passo 2, né, que é da melhoria que chega aqui, aí você lista isso aqui, aí você faz a situação posterior, aí você faz ações para cada ponto de melhoria, né, e aí você vai somar essas ações com outras aqui embaixo, e aí você vai ter um bom plano de ação. Repare, agora eu estou fazendo e eu estou pensando em como avaliar. Eu vou perguntar para o plano, você é potencialmente capaz de melhorar o tempo de resposta de 72 horas para 24 horas? Que é esse exemplo que eu estou dando aqui. Eu aposto que sim, acabei de fazer, né? Pode ser que tenha alguns ajustes. Eu aposto que com isso eu atendo isso. E vamos medir para ver. Então já estou com um plano de ação aqui, do jeito que tá sendo feito, né? Do jeito que está elaborado aqui. E agora queria que vocês entendessem essa parte de como montar, que é muito importante, e vou falar um pouquinho agora ainda dentro dessa rotina de como fazer, né? Vou falar um pouquinho da execução disso, como que eu faço isso aqui funcionar, e eu gostaria que nós entendêssemos isso primeiro, que aí eu vou partir daqui e mostrar como que esse plano funciona, então, dentro da nossa rotina, tá bom? Vamos lá?